Estamos no ar, gente. Boa noite a todas e a todas. Axé. Quero pedir a bênção aos mais velhos, pedir licença para que a gente possa fazer esse nosso bate-papo nesse momento. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do pai Joãozinho e do pai Bruno para que a gente fizesse essa conversa hoje com um grande e ilustre companheiro de luta, que é o Dr. Basílio. E eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que, infelizmente, o pai Bruno, da tenda de espírita de Umbanda, São Cosme e São Damião, infelizmente ele teve problemas com a internet, ele não conseguirá entrar ao vivo aqui com a gente. Então, eu gostaria de pedir a bênção ao pai Bruno, que não está conosco agora ao vivo, mas está nos acompanhando. Inclusive, eu ia mostrar para o pai Bruno e mostrar para todos aqui a caneca que eu ganhei do pai Bruno. Pai Bruno, ele fez essa caneca e ele me deu de presente. Essa daqui é de Exu. Então, pai Bruno, muito obrigada pelo presente que o senhor me deu. O pai Bruno, ele é responsável pelo trabalho lá em Jundiaí, do Alimenta Axé. A sua ajuda é uma bênção, que ele faz a arrecadação todos os sábados pela manhã e destina para famílias que estão em vulnerabilidade social e são atendidas pela Tenda Espírita de Umbanda, São Cosme e São Damião. Então, é muito importante a gente reconhecer esse trabalho que é feito pelos terreiros de Umbanda, pelos terreiros de Candomblé, e com isso eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mediando essa conversa junto com o pai Joãozinho, do terreiro da Avó Benedita e também da ARMAC, da Associação de Religião de Matriz Africana de Campinas e região, e também o Ogã, doutor Antônio Basílio Filho, né, que é da IDAFRO. Então, eu gostaria de começar perguntando para vocês sobre esse momento de pandemia, como os terreiros de Umbanda, como os terreiros de Candomblé estão lidando para proteger seus filhos, para proteger seus consulentes, para garantir atendimento e acolhida. Eu citei o terreiro do pai Bruno, que todo sábado está fazendo arrecadação e destinação para famílias vulneráveis. Gostaria de ouvir do pai Joãozinho e do Dr. Basílio, como os terreiros de Umbanda podem estar agindo e intervindo para garantir que os nossos filhos, a nossa família do Axé, consiga se proteger em relação à Covid. Mais uma vez, boa noite, pai Joãozinho, a bênção. Boa noite, doutor Basílio, a bênção. Pai Joãozinho. Bom, boa noite a todos, a bênção. Obrigado, Marcela, por nos ajudar. Doutor Basílio, obrigado. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. Ele caiu, daqui a pouco ele volta. Mas a gente, como associação, nesse período, a gente tem estudado as leis, acompanhado as leis direitinho, principalmente indicando aos terreiros que não abram suas portas agora. É muito perigoso, é muito arriscado. Estamos no Plano São Paulo no vermelho, não temos como abrir. E, além da fiscalização e da multa, a gente pode colocar muita gente que está por aí precisando de ajuda, piorar mais a vida pegando uma doença no terreiro. Então, a nossa instrução hoje é essa. Infelizmente, não podemos ter culto, fazer as nossas coisas fechadas, mas o mínimo possível, na verdade. Fazer um contato com o Dr. Basílio. Tá. A bênção, pai Ademir. Muito obrigada pela participação do senhor. Eu estou aqui ansiosa, esperando o seu livro. Gostaria de dizer que eu li o livro As Peregrinas, de Oxum, de Nossa Senhora Aparecida. Disse já para o pai Ademir que ele precisa dar continuidade a esse livro, e agora eu estou ansiosa para receber o outro livro que ele me mandou de Piracicaba. O doutor Basílio? Ele está fora, não conectou ainda, vamos esperar mais um pouquinho. Tá, na verdade, pai Joãozinho, eu queria, então, que o senhor me falasse um pouco, porque a ação que o senhor toca junto, né, com o pai Moacir,
a mãe Corajaci, a mãe Dango, a Edna, junto da Armac, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco o que foi feito pela associação, né? É importante que se diga que houve várias ações realizadas pela Armac no ano passado e nesse ano. Infelizmente, nesse ano, várias ações não puderam ser realizadas, inclusive a lavagem das escadarias pela mãe Dango, pela mãe Corajaci, a festa de São Jorge, mas no ano passado teve várias ações importantes, por exemplo, a campanha Respeite a Minha Fé. Teve também uma ação importante construída em conjunto com o seu Valdir e o mandato do vereador Carlão do PT, que foi a ação de pedido de desculpas de uma igreja evangélica para a mãe Corajaci e a mãe Dango por uma ação de intolerância e racismo religioso que aconteceu na lavagem das escadarias. Então, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco o trabalho da Armac, esse trabalho de regularização dos terreiros, nos contasse um pouco esse trabalho da Armac, por gentileza. A associação ela já tem 16 anos de existência, né? A maior missão da nossa associação é conscientização, o pessoal se legalizar, saber fazer uma ocorrência, um BO. O ano passado, via gabinete do vereador, nós fizemos mais de 50 estatutos gratuitos para os terreiros. A gente tem feito esse trabalho de formiguinha, tem cada terreiro para conversar, explicar como se faz uma denúncia, explicar o que é certo, o que é errado, da porta para fora, claro. Nunca da porta do terreiro para frente. A nossa missão como associação é aglutinar o pessoal, é preparar o pessoal, formar o pessoal para saber se impor. No ano passado tivemos muitas coisas boas acontecendo, esse ano, infelizmente, pela pandemia não podemos seguir. A gente cancelou a lavagem, cancelou a festa de São Jorge, cancelamos o dia da Umbanda também, que seria em novembro. A nossa função agora é segurar o pessoal em casa, não desmobilizar, manter a fé acesa, porque isso passa. Não sei quanto tempo vai demorar, mas por enquanto o que acontece é que, apesar de ter um monte de terreiro fechado, tem muitos terreiros em cada casa. Hoje cada casa é um terreiro de Umbanda, então a religião continua. Não é que fechou os terreiros, hoje a gente tem cada casa tem o seu terreiro, sua fé, suas orações, e a gente aglutina esse pessoal para trabalhar junto. E é muito importante ter aí como parceiro um vereador, porque é um caminho na política. Se a gente não tiver esse caminho, a gente não consegue fazer nada, não adianta falar que não se mistura. Da porta para fora se mistura sim, da porta para dentro não. Mas da porta para fora somos cidadãos, somos eleitores, pagamos impostos, e o nosso voto vale como qualquer religião. Então é conscientização, sair da casinha, não é se expor, gente, é saber fazer o que a gente aprende no terreiro, fazer na rua. E daqui a pouco o Dr. Basílio vai nos ensinar alguma coisa sobre as leis, essa é a nossa pergunta para ele. Mas é isso. Apesar da pandemia fechar os terreiros, abriram milhões de terreiros nas suas casas. Cada casa tem um terreiro agora. A Umbanda é assim. Pai Joãozinho, eu queria que o senhor nos falasse um pouco, assim, até o doutor Basílio conseguir retornar, eu queria que o senhor nos contasse um pouco, que eu acho que é uma grande vitória que a gente tem que falar, que Campinas conseguiu garantir, graças a uma ação que foi feita inicialmente pelo pelo professor Valdir, mas a doutora Cristiane Hilal, em diálogo também com o mandato do vereador Carlão, é importante que se fale, essa construção foi via o mandato do vereador Carlão, se construiu uma mesa de pedido de desculpa de uma igreja evangélica, de vereador eleito e que comanda uma grande igreja evangélica na cidade de Campinas, para que houvesse um pedido oficial de desculpas para a mãe Dango e a mãe Corajaci. Então, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco, porque foi uma das ações mais bonitas que eu vi acontecer na Câmara Municipal, e ver um vereador pedir desculpa para uma mãe, né, como a mãe Corajaci, como a mãe Dango, né, e receber o puxão de orelha, né, da mãe Dango, da mãe Corajaci, né, que se eles não conseguem orientar que os seus filhos respeitem a religião, que a religião, as religiões de matriz africana sabiam educar os seus filhos para que eles
respeitassem a fé alheia, né, respeitassem a laicidade do Estado e não cometesse um crime de racismo religioso. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco, porque depois eu gostaria de falar sobre o ataque que o terreiro da Avó Benedita sofreu no ano passado, mas eu queria, antes de falar sobre os ataques, eu gostaria de falar dessa vitória, porque essa vitória foi muito bonita, e eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre esse dia. Na verdade, o que acontece? A lavagem das escadarias ela já tem 35 anos. E há 35 anos é no mesmo dia e no mesmo horário. E em 2018, ao descermos a 13 de maio, doutor, bem-vindo novamente, ao descermos a 13 de maio, uma denominação evangélica, de casos pensados, solicitou o mesmo local na prefeitura, por o vereador. Infelizmente, você até que fez essa confusão, e colocaram as duas religiões num modo de se atacar. Não, a gente não atacou. Nós fomos ofendidos, fomos xingados, foi tudo filmado por crianças da igreja. Os pastores fizeram crianças para nos ofender na rua. Por pouco não acontece coisa pior. Em cima disso, o professor Valdir fez uma ação no Ministério Público, foi investigado, foi provado, foi filmado. A decisão da doutora aqui fizesse uma sessão na Câmara, pelo gabinete do vereador, onde o pastor iria pedir desculpas publicamente para a Mandango e para a Mancoraci pelo acontecido. Foi muito importante, que o pessoal não sabe, às vezes, a lavagem começou há 35 anos atrás, quando a Mandango foi exatamente apedrejada na porta da igreja. Esse foi um pedido de desculpa do mundo para elas. Foi uma coisa linda, maravilhosa, a Câmara cheia de gente, os pastores baixaram a cabeça e pediram perdão, e foi maravilhoso. Foi a cidade agradecendo essas duas mulheres. O doutor Basílio voltou, passa para ele, por favor. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Basílio, e eu gostaria de dizer, assim, que eu fico muito feliz, assim, na verdade, emocionada, e gostaria de agradecer imensamente ao Pai Joãozinho por me convidar para fazer essa mediação, né? O Dr. Basílio, ele é nascido e criado na religião, e ele faz da sua vida a defesa do povo do axé nos tribunais brasileiros. E aí, doutor Basílio, na verdade, eu gostaria de começar pedindo para o senhor nos explicar, porque, infelizmente, o terreiro da Avó Benedita foi atacado no ano passado, e foi muito importante numa ação de resposta a esse ataque que o terreiro da Avó Benedita recebeu. Nós recebemos a presença do senhor pela IDAFRO, então eu gostaria de começar perguntando para o senhor dessa ação. A gente vai comentar as outras, a ação no STF, a ação diversas que o senhor tem, porque o senhor tem uma vida de batalha nos tribunais em defesa do nosso povo, mas eu gostaria que o senhor começasse falando desse dia, dessa noite, que eu também achei que foi de uma potência, sabe, da gente colocar, né, um monte de pessoas da religião, todas de branco, lá no Salão Vermelho, para dizer que era inaceitável o ataque que o Pai Joãozinho e a Mãe Sueli e todos os filhos do terreiro da Avó Benedita foram, infelizmente, vítimas. Então, com isso, eu queria agradecer imensamente, doutor Basílio, pelo senhor estar aqui conosco nessa noite. Bem, eu gostaria de dizer que o prazer é todo meu poder estar com vocês nessa noite, nesse início de noite, não é? Estar com o Pai Joãozinho Galerani, uma pessoa, assim, de uma cultura esplendorosa, uma pessoa que se dedica 24 horas por dia à espiritualidade. Pai Joãozinho está em todos os lugares, eu não sei nem como ele consegue se dividir tanto, não é? Porque ele está em todos os lugares, por incrível que pareça. Qualquer movimento que a gente vê aí para o lado de Campinas e região, ele sempre está presente, está aqui em São Paulo. Enfim, é uma pessoa que tem um amor pela religião assim incomensurável. Com referência a essa ação, uma ação que já tivemos, ela acho que já faz uns 2, 3 anos, né? E realmente nós do IDAFRO demos uma assessoria para o Pai Joãozinho, até porque entendemos que era um afronto total, né? Isso a nossa religião, por incrível que pareça, já está até se acostumando, né? Tantos ataques, que a gente muitas vezes até se perde da quantidade.
Mas é uma coisa costumeira, algumas igrejas, principalmente neopentecostais, né? Porque nós não temos, como eu sempre falo, e Pai Joãozinho também, nós não temos problemas com outras religiões. Nós temos problema com os neopentecostais, tá entendendo? Que são essas religiões que nos atacam 24 horas por dia, são essas religiões que formam bancadas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e legislam 24 horas contra a nossa religião. E nesse caso em comum, Pai Joãozinho convocou, inclusive, toda a comunidade umbandista e candomblessista aí de Campinas e região, e fomos todos ali para a Câmara Municipal, fizemos uma reunião muito boa ali e tomamos as atitudes que deveriam ser tomadas, não é? Pai Joãozinho realmente assumiu a frente dessa propositura de ação, teve contato com ele. Eu acho que nós fizemos o que realmente deveria ter sido feito. É realmente inadmissível esses tipos de ataque, mas, infelizmente, via de regra, acontecem na nossa religião. Quando não é por outras religiões, é por ataque de marginais, de traficantes, e assim sucessivamente. Pois não, meu irmão. Doutor, está no Ministério Público, em fase final, com a doutora Cristiane Hilal, e a gente solicitou como retorno 20 cestas básicas por mês durante 1 ano. Isso vai ajudar muita gente. Eu não achei interessante pedir dinheiro, não acho que era legal. Mas a gente, só para finalizar, está para ser aceito o pedido, são 20 cestas básicas por 12 meses. A gente vai poder ajudar bastante gente, os evangélicos da nossa cidade. Essa é a melhor resposta que tem. Essa é a melhor resposta que tem nessas ações que eles entendem pelo Juizado Especial de Pequenas Causas, e nessas transações penais, tem sido feitas umas transações que eu entendo muito boas, que nem pichadores de parede, tá entendendo? E a sentença, a condenação dele é refazer aquela parede, tá entendendo? Então, todo mundo que passa verifica lá que ele está limpando, que ele está pintando, então expõe ele ao ridículo, tá entendendo? Porque os atos por eles praticados são insanos, tá entendendo? Então, esses juizados especiais, eu tenho percebido que tem tido umas sentenças muito boas e até melhor do que você penalizar ele com um valor, com uma cesta básica, com uma entidade de caridade. É muito melhor, muito melhor, muito melhor. Doutor, e eu queria assim que o senhor explicasse para a gente, porque tem muitos companheiros, muitas companheiras, muitos irmãos do Axé acompanhando. Como, assim, eu queria que o senhor falasse um pouco da importância dos terreiros se legalizarem, né? E se algum terreiro for atacado, o que ele precisa fazer para denunciar? Então, por exemplo, no caso da ARMAC, né? O Pai Joãozinho estava contando que, em conjunto com o mandato do vereador Carlão, ele conseguiu mais de 50 terreiros se legalizarem, né? Ajudar a montar o estatuto. Então, eu gostaria de saber do senhor, primeiro, qual que é a importância do terreiro se legalizar? Segundo, como que ele faz isso? E caso haja algum ataque à nossa religião, como que ele faz para denunciar? Bem, veja bem, a importância da legalização. Isso é muito importante, buscar os seus direitos. O terreiro devidamente legalizado, ele tem direito a uma série de coisas. Ele tem direito... o sacerdote, ele passa a ter títulos que ele muitas vezes nem conhece. É uma coisa muito importante que a grande maioria, mais de 80% dos nossos babalorixás e das nossas ialorixás não conhecem desses direitos. A partir do momento que o terreiro esteja legalizado, obviamente em uma federação também devidamente legalizada, né? Porque nós temos, infelizmente, algumas federações que deixam muito a desejar, né? Não tem sequer documentação. Hoje em dia, a gente até critica que nós temos mais federações do que terreiros, não é?
Então, há de se tomar muito cuidado aonde se federar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a partir do momento em que esse terreiro venha se filiar em uma federação devidamente legalizada, esse terreiro outorga a esse pai de santo ou esta mãe de santo um título muito importante, que é o título de ministro religioso. Então, a partir do momento que você recebe essa outorga, você passa a ter direito a uma série de coisas. Você tem direito, por exemplo, a pagar o INSS, que é muito importante para a aposentadoria, não é? Para a mãe de santo, quando venha a ficar grávida, ela tem direito ao período gestacional de 6 meses recebendo pelo INSS. Então, ele tem todos os direitos da Previdência Social. Ele tem, por exemplo, o direito de ser sepultado no próprio terreiro, desde que essa escritura, esse imóvel, esteja em nome da federação. Ele tem direito a entrar em hospitais e cadeias públicas para a prática religiosa. Ele tem direito a uma cela especial até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, mesmo que analfabeto seja. Porque todos nós sabemos que a pessoa, para ter direito a uma cela especial, há necessidade de ter um grau universitário. E nós, por intermédio desse título, ele faz jus também a esse benefício até o trânsito em julgado da sentença. Muito bem, ele tendo todos esses direitos, ele tem o direito também, caso tenha algum ataque, de se prevalecer também de todos esses direitos. Chegar em uma delegacia, apresentar sua documentação, via de regra, tira o CNPJ, pode abrir uma instituição de caridade, enfim, ele tem direito, por intermédio desse estatuto devidamente registrado, uma série de regalias, está entendendo? E, via de regra, quando tem algum ataque de intolerância religiosa ou qualquer tipo de procedimento, tanto civil quanto criminal, procurar um advogado. Se for criminal, obviamente é só procurar a delegacia e instaurar um inquérito policial, ou então, se for um crime de menor potencial que requer uma representação criminal, que o faça por intermédio de um advogado. Então, a facilidade, o direito são enormes, está entendendo? É muito grande do que aquele terreiro que não é registrado. Porque você não pode se auto-intitular ministro religioso. Então, você tem que ter uma outorga, né? Então, são vários os benefícios em que a pessoa pode se beneficiar por intermédio da documentação devidamente registrada. Tá, e eu gostaria de registrar aqui, pai Joãozinho, o senhor pode colocar de novo a fala do pai Alaércio? Aqui, a bênção, pai Alaércio, Luiz da Silva, lá em Sumaré. Eu gostaria de ler para o senhor e gostaria de ver o que o senhor pode orientar. Também estou nessa luta para legalizar, mas todas as vezes que damos a entrada no cartório, eles falam que está faltando documento. Já estou cansado, aqui em Sumaré é osso. Eu acredito que em todas as cidades é osso, porque infelizmente o racismo e a intolerância religiosa, né, para as nossas religiões é muito grande. O que o senhor diria, doutor Basílio, padre Alaércio? Só uma adendo, Marcelo. Sim, pai Joãozinho. O Alaércio, ele é nosso filiado. Infelizmente, doutor, cada cidade o cartório pensa diferente. Aqui em Campinas, praticamente passa em uma semana. O mesmo papel não passa em Sumaré. Quer dizer, essa é a dificuldade grande nossa, viu, doutor? Infelizmente, aqui em São Paulo, nós também temos esse tipo de problema. Aqui são inúmeros cartórios. A coisa de uns 10 anos atrás, eu tive que reunir pelo distribuidor, que aqui em São Paulo você não vai direto no cartório em que você conhece. Aqui você tem que soltar os registros
pelo distribuidor. Aqui existe um distribuidor que distribui para todos os outros cartórios por ordem de chegada. Muito bem, há 10 anos ou mais, eu tive uma reunião por intermédio desse setor com todos os cartórios, porque era meramente impossível você conseguir registrar um documento, um estatuto de um terreiro. Era impossível. Eu registrava um no primeiro cartório. O mesmo que eu apresentei no primeiro cartório ia para o segundo, eles colocavam exigências. Isso. E assim sucessivamente. Então, nós tivemos que ter um acordo entre todos os cartórios para que unificássemos as divergências em que cada cartorário achava e colocava pelo em ovo. Agora, quando a gente tem uma cidade a qual nós temos uma pessoa que ainda é contra a religião, torna-se mais difícil ainda. Eu aconselho, ele não consegue registrar, não é por falta de documento. Eu acredito que é falta de alguma coisa que ele está colocando no estatuto. Aí vai o cartorário e coloca um empecilho. Aí ele tem que ir lá arrumar aquele empecilho. Volta, ele acha mais um empecilho. Então, eu entendo que ele deveria ir ao cartório, conversar com o cartorário, está me entendendo? E verificar o que é, quais são os empecilhos. Está me entendendo? Porque não tem o que fazer. Aqui em São Paulo nós tivemos muito. E começou a ter novamente. Hoje um estatuto que você registra em um, não registra no outro, está entendendo? Já começou a desandar de novo. Tá entendendo? Nós temos aqui a União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil, e nós registramos, vira e mexe, muitos terreiros. E a grande verdade é que existe esse tipo de problema. Infelizmente, existe esse tipo de problema, e a melhor forma seria ele pessoalmente se conhecer um pouco de legislação, ou então solicitar que um contador, ou, se possível, um advogado, fosse ao cartório e verifique quais são as exigências por eles solicitadas. É importante dizer que esse mesmo estatuto que teve a ajuda da Armac, lá em Sumaré não dá certo, mas em Campinas, mais de 50 já foram aceitos e... é o que eu acabei de falar. Aqui também é assim. Entra no primeiro, não entra no segundo. Entra no terceiro, no quarto, no quinto, no sétimo, não entra. Quer dizer, é coisa particular, justamente. Tá, não é norma, tá entendendo? É coisa do próprio cartorário, do escrivão. Justamente. Eu até queria fazer um relato, né? Eu também sou coordenadora de uma ONG que se chama Instituto Sociocultural Voz Ativa. E por diversas vezes, quando a gente foi fazer a atualização de ata, de gestão, ou mesmo alteração no estatuto, eu tive que sentar para conversar com o responsável, né, do cartório de pessoas jurídicas, e ele ia me explicando ponto a ponto, porque toda vez que eu mandava, voltava, demorava muito tempo. Então, pelo menos a experiência que eu tive é marcar uma reunião com o cartorário e ir ponto a ponto, perguntando o que ali tem que ser feito para ser regularizado. E se tiver ajuda de um contador ou de um advogado, é a melhor coisa, né? Eu gostaria de agradecer a participação do Newton. Newton, muito obrigada, viu? A bênção, Pai Joãozinho, a bênção a todos e todas. Newton, muito obrigada, viu? Agradecer também a participação do Pai Francisco, a bênção, Pai Francisco. Agradecer a Kátia, que também está nos acompanhando, né? E aí, Pai, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco, doutor Basílio, a ação para conseguir o direito de resposta na Record. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco, que foi uma grande vitória, e foram 15 anos de batalha judicial, né? E o senhor esteve à frente, junto com o doutor Egídio. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco dessa grande vitória. Vamos deixar a vitória do STF para falar, né? Vamos contar primeiro da Record. Por favor. Então, veja bem, direito de resposta foi uma ação realmente tomou um tempo, assim, muito grande, né? Nós litigamos nessa ação 16 anos. Começamos essa ação quando, há 16, 17 anos atrás, era insuportável nós ligarmos a Rede Record e a TV Mulher.
era pai de santo, mãe de santo de costa, falando coisas absurdas, né, coisas absurdas, coisas que não condiz com a realidade de costa, falando que nós éramos adoradores do demônio, adoradores do diabo, enfim, coisas assim que denigriam ao máximo a nossa religião. E nós começamos a gravar aquela audiência e interpusemos uma ação. Convocamos toda a nossa religião para se encontrar debaixo do MASP, e do MASP tivemos ali um movimento e saímos todos nós em direção ao Ministério Público Federal, que fica 2 quadras ali do MASP, né? Fizemos ali a entrega do protocolo, tivemos ali eu, doutor Édio, e na época o pai Tiãozinho do PT, aí da cidade de Campinas, uma pessoa também espetacular, que assumiu juntamente conosco essa luta. Ele era deputado estadual, né? Ele era deputado estadual. Deputado estadual, sim. Grande Por incrível que pareça, uma pessoa que você vê um deputado estadual que é lançado pela nossa religião, não consegue se reeleger. Tem hora que a gente se magoa com a nossa religião exatamente por isso. Eles preferem dar o voto para uma terceira pessoa que paga um saquinho de pipoca, que paga um ebó, que paga um bicho de 4 patas, enfim, que pague alguma coisa para aquela mãe ou para aquele pai do santo, e todos votam naquela pessoa. Sim. E olha, nem conhecem, muitas das vezes é contrário à nossa religião, mas infelizmente o nosso povo é assim, o nosso povo ainda precisa de aprender, tá entendendo? Nós precisamos de aprender muito. A gente precisa de aprender, a única coisa que eu falo que a gente precisa de aprender com os evangélicos é isso, porque o evangélico eles lançam o nome de um e elege com maior número de votos. E em todos os lugares que nós vamos de São Paulo, nós temos uma bancada evangélica que legisla 24 horas contra a nossa comunidade. Tá entendendo? Teve época de nós termos PL, projetos de lei, com referência ao abate religioso, na grande maioria das cidades. Como, por exemplo, Cotia, que aprovou na calada da noite. Mas, muito bem, dando sequência, tivemos lá, distribuímos a ação, ganhamos liminarmente, eles interpuseram os recursos, subiu para o tribunal, perderam por votação unânime, foram a Supremo, também perderam liminarmente o julgamento no Supremo. Ele desceu novamente, tudo isso já tinha decorrido média de 13 anos. Então, imaginem, 13 anos. Ele desceu para julgamento para o juiz de primeira instância novamente em São Paulo. Julgamento de mérito, tivemos uma sentença linda, tá entendendo? Linda, linda, linda. 7 dias de programação, horário nobre, bababá, bababá. Bom, entraram com recurso também. No recurso, nós fizemos sustentação oral no Tribunal Regional Federal e fomos vitoriosos por 3-0. Demos uma lavada por 3-0. Muito bem, o Ministério Público entendeu que seria plausível nós fazermos um acordo para que essa ação não se delongasse mais, porque eles teriam ainda a oportunidade de subir novamente para o Supremo. E numa situação dessa, subir para o Supremo, nós iríamos demorar muito para poder entrar no ar, dar uma resposta à sociedade do que é a nossa religião. Então, nós procuramos fazer um acordo. E tudo quanto é acordo, há perdas e há ganhos. Fizemos pela metade o horário e fomos ao ar, fizemos a gravação, fizemos um trabalho muito bonito e apresentamos à sociedade o que é a nossa religião. Não é? Nossa religião é o que nós sabemos fazer, que é caridade, 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 família, não é? É o que nós sabemos fazer. A nossa Umbanda é o pronto-socorro da caridade. Não existe aquela pessoa que ainda não foi num terreiro de Umbanda
conversar com um preto velho quando está doente, tá entendendo? Conversar com uma pombogira, conversar com o Exu, conversar com o caboclo. De 100, se nós pegarmos de forma aleatória, eu posso garantir que 80 já foram. Tá entendendo? Mas, infelizmente, a discriminação é muito grande. Tá entendendo? A gente tem uma infinidade de pessoas da alta sociedade que frequentam as nossas casas, mas, infelizmente, ele não declara. Ele vai na calada da noite conversar com o babalorixá lá, né? Ele vai à tardezinha, de manhã, quando tem o público, a sessão aberta, não, aí não vai. Então, eles vão nesses horários escondidos e praticam lá, fazem o que tem que ser feito, mas não expõem a sua religiosidade, infelizmente. Esse é o mal da nossa religião. Esse ano nós tivemos, até com essa pandemia, nós não tivemos o censo. Esse ano era para ter o censo, e começaria agora. Em junho, julho. E vocês imaginam, nós aparecemos com um percentual ínfimo. Agora, por quê? É exatamente por isso, tá me entendendo? É o preconceito, a vergonha, tá entendendo? Muitas das vezes o espiritismo, que é bem menor do que nós, aparece com um número de pessoas razoável. Por quê? Porque o umbandista e o candomblessista, ele fala que ele é evangélico, ele fala que ele é espírita. Tá entendendo? Ele fala que ele é espírita. E tem uma diferença muito grande, né? O espírita é aquele que pratica o Allan Kardec, não é? E umbandista é umbandista, candomblessista é candomblessista. Nós até fizemos aí uma corrente muito grande de quem é de axé, fala que é de axé. Então se pronuncia, não é? Mas, infelizmente, o nosso povo tem ainda a vergonha. Muita gente que recebe, é médium, ele fala que muitas vezes é católico, tá entendendo? Então eu não entendo o porquê de todo esse preconceito. Uma religião tão linda, uma religião que só pratica caridade. Existem as pessoas mal intencionadas, existe como em todas as outras. Claro. O ser humano é passível dessas coisas. Não é só na nossa, existe em todas. Quer falar, Pai Joãozinho? Eu acho que, estou me lembrando quando o doutor fala que as pessoas não se assumem da religião, né? Eu acho que, bom, primeiro, acho que o dia mais importante da nossa religião nos últimos 20, 30 anos foi aquela ação em Brasília. Não tem comparação com mais nada. Aquilo lá foi a nossa garantia de sobrevivência. E eu achei muito interessante, o doutor lembra, né? A gente estava lá, eu acho que eu fui de São Paulo, acho que da Umbanda, acho que eu fui apenas eu e o Pai Evandro, a gente foi, montei no ônibus, fui embora, bate e volta, mas a gente foi participar. Foi uma aula de religião pelos ministros. Eu acho que o interessante, acho que é o Barroso, né, doutor, que ele falou que ele foi ao terreiro, foi ajudado, agradece muito a gente, terminou com o Saravá a fala dele. Foi um negócio maravilhoso. Foi realmente um dos dias mais importantes da religião nossa. Com isso, então, eu gostaria de perguntar, gostaria que o Dr. Basílio ele nos falasse um pouco mais, né, sobre a ação, né, que vocês conseguiram por unanimidade, né, que houvesse em 2019 o reconhecimento da legalidade da sacralização religiosa de animais. O Pai Joãozinho ele estava lá em Brasília junto com o senhor, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente o que foi toda a construção, né? Porque naquele momento, por exemplo, a defesa do Dr. Ed foi uma coisa espetacular, né? Foi uma coisa maravilhosa a sustentação oral dele, mas eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco como que foi essa construção desse processo, né? Que o Pai Joãozinho estava presente, o senhor estava presente, eu gostaria que o senhor nos contasse um pouco, porque foi uma grande vitória realmente para a nossa religião. Bem, essa ação nós demos início no estado do Rio Grande do Sul, quando o Ministério Público quis revogar uma legislação que era pertinente à nossa religião, que era exatamente a permissão, a constitucionalidade de uma legislação que dava a outorga, dava o direito da nossa religião em fazer as imolações. O Ministério Público daquela localidade não satisfeito entrou com uma ação para tentar revogar essa lei. Nós saímos em defesa pelo IDAFRO, na época nem existia o IDAFRO, existiam os advogados que existem hoje.
não era nem, na época era eu e o doutor Édio, e o doutor Jader apareceu um pouquinho depois dessa ação. E nós começamos a brigar nesta ação. Doutor, é importante falar que tudo foi pago por vocês, foi tudo vocês que se bancaram as viagens, o trabalho, isso é louvável. A gente não pode esquecer que no nosso ideia não é fácil. Isso é grande verdade. Por amor à causa. Realmente a vida de vocês são dedicadas à defesa do axé. É por amor à causa e por amor à religião. Tá entendendo? Como você disse, eu sou uma pessoa nascida, eu sou filho de um Ialorixá, sou nascido e criado na religião, não é? Então, o amor que a gente tem em prol da religião, e quando você sofre um ataque, e esse ataque não é justo, aquilo te revolta. Revolta como religioso e me revolta como advogado, que posso fazer alguma coisa e tenho que sair em defesa da minha religião, não é? Então, nós tivemos realmente esse problema no Rio Grande do Sul, ganhamos em primeira instância, tivemos uma sentença favorável, o Ministério Público também, não contente, recorreu ao Tribunal do Rio Grande do Sul, tivemos um julgamento também e ganhamos por votação unânime, e ele, não satisfeito, entrou com recurso especial e subiu para o Supremo Tribunal. A ida para o Supremo Tribunal foram várias. Conversar com os ministros, levar memoriais nossos, até para que eles conhecessem a nossa legislação, porque é uma legislação bem específica, está me entendendo? É uma legislação bem específica. Então, tivemos lá inúmeras vezes. E saiu, então, o julgamento para que nós fizéssemos a sustentação oral. E foi convocado, obviamente, nós, do IDAFRO, que saímos em defesa desta ação, o Direitos Humanos, foi o Ministério Público, enfim, foi uma série de institutos para tentar coibir os nossos debates, né? Aí tivemos lá, e como eu estava dizendo, em Cotia, quando já estava marcado esse julgamento, em Cotia, vai fazer 3 anos agora, em dezembro, no dia 22 de dezembro, eles colocaram um PL, a bancada evangélica colocou um PL, exatamente com referência à imolação, aprovaram num dia e no mesmo dia mandaram a sanção do prefeito e o prefeito sancionou. Nossa. Olha, imagine que absurdo. Tudo isso em um dia. Aí o que nós fizemos? Tivemos que sair em busca de um partido político. Um partido político. Por que um partido político? Porque a ADIM, essa ação direta de inconstitucionalidade, só pode ser proposta por intermédio de um partido político. Aí nós saímos atrás de um partido político que pudesse outorgar uma procuração para que nós fizéssemos essa ADIM. E aí nós encontramos algum partido, que dificuldade que foi para encontrar. Conversava-se a primeiro plano, eles diziam que iam conversar com o restante do pessoal, e no dia seguinte, sabe, é problema religioso, e o partido não quer se envolver com isso, e foi uma dificuldade muito grande. Os partidos de direita, mas nem conseguimos conversar. Conseguimos a abertura por intermédio do PSOL, tá entendendo? O PSOL, por intermédio do seu presidente, abriu as portas para nós, e nós, em 3 dias, cassamos liminarmente esse sancionamento do prefeito naquela localidade. Aí eles recorreram, viemos aqui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, como é uma ação de inconstitucionalidade, ela não é julgada pelo tribunal composto por 3 desembargadores. Essa sentença ela é dada pelo pleno do tribunal, que é composto por 30 desembargadores. E nós tivemos a felicidade de ganhar por 27-3. Uau, então, foi uma vitória esmagadora.
O Ministério Público de São Paulo, também não satisfeito, interpôs também um recurso e subiu para o Supremo. Como a ação já estava preventa com o ministro Marco Aurélio, hora que ele recepcionou, hora que distribuiu essa de São Paulo, como já existia a prevenção do ministro Marco Aurélio, ela, obviamente, tendo em vista o mesmo assunto, foi despachada para ele também. O que ele fez? Como já estava marcada a ação para o julgamento do Rio Grande do Sul, ele sobrestou essa ação e nós fizemos a sustentação oral do Rio Grande do Sul, fomos vitoriosos por 11-0, né? Nossa querida Umbanda e o nosso querido Candomblé, fomos vitoriosos graças ao povo de santo que esteve presente. Pai Joãozinho levou ônibus, tinha gente do Brasil inteiro. Os ministros, quando adentraram na corte, eles olhavam assim dos lados e só via macumbeiro. Nossa, eles ficaram assustados. Só tem macumbeiro aqui. Então, eles ficaram até assim, sabe? Meio cabulados. Assim. Mas foi uma vitória, assim, sensacional. Uma vitória por 11-0. Como o pai Joãozinho disse, todos eles foram unânimes em dizer que a ação realmente é constitucional, tá entendendo? Que a ação é válida e que toda a nossa religião pode praticar a imolação, como não só a nossa, né? Abrir aqui um parêntese, várias outras religiões também praticam, não é? E, inclusive, não muitas delas, Cordeiro de Deus, tá me entendendo? Da Igreja Católica, enfim, nós não estamos aqui para atacar ninguém, é que eu sempre falo, o IDAFRO sempre saiu em defesa. Vocês podem perceber que é difícil nós propor uma ação, nós propomos uma ação quando somos atacados, não de livre e espontânea vontade. A nossa religião recepciona gente de todas as religiões. A religião mais ecumênica que existe é a nossa. Está entendendo? Num terreiro de Umbanda está lá sentado assistência. Eu não vi até hoje um pai de santo, uma mãe de santo que fosse questionar quem que são eles. Sim. Está entendendo? O que nós queremos saber, o que as entidades querem saber, o que você veio procurar, no que nós podemos te ajudar. Essa é a recepção das nossas entidades. Essa é a nossa religião. Então, é aquilo que eu falo. A religião mais linda que a nossa, e ainda brinco, hein? Ainda brinco com os pessoal da corrente. Vocês pagam ainda para fazer caridade. A nossa religião nós pagamos para fazer caridade. Porque a corrente sai correndo do seu trabalho, trabalha lá um trabalho exaustivo, muitas vezes mão de obra, braçal, sai correndo com a sua roupinha branca, pega um ônibus, pega o seu carro, pega a sua bicicleta e vai correndo para o terreiro para emprestar o seu corpo, a sua matéria, para que uma entidade venha em terra fazer caridade. E chega lá ainda tem que pagar a mensalidade, porque, óbvio, nós temos despesa, a grande maioria dos nossos terreiros é locado, tem água, tem luz, tem uma série de despesas, não é? E, via de regra, a cotização dos filhos de santo nunca dá, né? E o pai e a mãe de santo tem que estar sempre lá colocando do seu próprio suor para poder bancar as despesas daquela casa. Então, é o que eu falo, que a religião mais sacrificada que essa, eu não conheço. Eu conheço algumas que tem aí, que é poltrona de couro, coisa linda, e que passa sacolinha, tá me entendendo? E a sacola sai cheia, hein? Sai cheia. Mas vamos fazer o quê, né? Doutor Basílio, eu gostaria de aproveitar essa última fala do senhor e dizer que realmente a Umbanda é a religião que acolhe, a Cláudia coloca muito bem, o pai Ademir acabou de colocar, né, o quanto que ele concorda, né, o quanto que a Umbanda, o Candomblé faz um trabalho de caridade e, muito pelo contrário, coloca no bolso para poder fazer esse trabalho de caridade. E aí eu gostaria de voltar para a nossa chamada da nossa conversa, que é a importância da ação de cidadania organizada dentro das comunidades de terreiro, e eu gostaria de resgatar a fala do senhor,
porque esse ano é um ano de eleição, inclusive a eleição vai ser no dia 15 de novembro, dia da Umbanda, e eu gostaria, assim, a gente já está caminhando para o final da nossa live, e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco, inclusive o pai Joãozinho, da necessidade, né, das pessoas do axé, em primeiro lugar, assumirem a religião, defenderem a religião, né, e tá organizado, né, para que a gente não seja e para que a gente não continue sendo perseguido da forma que está. Então, nesse momento que a gente está discutindo pré-campanha, pré-eleição, candidatura, eu gostaria, assim, de dizer que eu fico muito contente da sua pré-campanha, né? Você é o nosso pré-candidato, né? Nós estamos aqui para dizer que o senhor é o nosso pré-candidato, o senhor tem toda a nossa confiança, o senhor provou, né, a sua dedicação, a sua vida em defesa da religiosidade, mas eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco, porque nos dói um pouco de ver que muitas casas não querem discutir política, né, e acaba num processo de indicar voto, porque o cara pagou doce para a festa de Cosme e Damião, ele deu algum favor, ele fez algum favor, e aí esquece de pessoas como o senhor que está na vida, na luta, construindo junto com a gente. Então, quando o senhor, no meio da resposta, falou, olha, eu fico indignado, mas eu acho que também a gente está no momento de convocar todos do axé para que a gente reconheça quem está caminhando com a gente e a gente possa garantir que nas câmaras municipais, né, pessoas do axé possam ser eleitas e possam nos representar. Então, eu gostaria aqui de publicamente dizer que o senhor é o nosso pré-candidato, a gente está firme na sua pré-campanha, e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco da necessidade da gente não ser mais enrolado e a gente não se deixar ser enrolado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a confiança, né? E dizer que hoje em dia realmente o povo está um pouco desgostoso com a política, né? Haja vista o excesso que a gente vê de roubo, de achar que é dono do mundo. Infelizmente, a gente observa e realmente tem casos que a gente até pensa 20 vezes antes de entrar. Mas, veja bem, eu quero fazer alguma coisa, eu faço já. Eu vou fazer esse final de ano agora, 40 anos de advocacia criminal. Dedico parte da minha... 40 anos. 40 anos. 40 anos. E dedico parte da minha advocacia para a religião. Sou filho de pai Jamil Rachid, minha mãe também foi filha de santo dele. Então, eu, logo que me formei, já tive uma vocação assim a fazer algo pela minha religião. Fui o primeiro advogado a interpor uma ação contra a bancada evangélica, não era nem bancada na época. Eram pessoas que desciam para a festa de Iemanjá, dizendo que iam evangelizar os umbandistas. Lá em Praia Grande, né? Olha a petulância dessa turma. Eles desciam de branco para se camuflar no meio da gente e distribuíam um panfleto dizendo que Iemanjá é coisa da mente doentia do ser humano. E você pega aquele panfleto, eu tenho até hoje guardado, mas você precisa de ver o que eles falam nisso. E eu tive a grata satisfação que nós temos legionários da Umbanda e percebeu que eles estavam distribuindo, eu já tinha avisado eles, para ficarem de olho, e nós tivemos a grata satisfação de poder trombar com eles. Eu peguei eles, levei à delegacia, fiz o boletim de ocorrência, chegando aqui em São Paulo, eu dei início à persecução penal. E começamos a litigar, fiz todo o inquérito policial, e um belo dia nós chegamos aqui no escritório, estava reportagem de tudo quanto é lado, e eu não sabia nem o que era. Aí que eu vinha tomar conhecimento que o juiz tinha dado o veredito na noite anterior. É que repórter fica ligado a tudo quanto é acontecimento religioso, alguma coisa que dá ibope, né? Então, eles falam, eles ficam em cima, né? E começou aquele zum, tive no programa do Ratinho, tá entendendo? Então, uma correria muito grande, muito grande. Como eles iam também para o programa do Ratinho, o pessoal me ligou para que eu fosse lá também, para poder
dar a contrapartida, né, o contraditório do que eles iriam falar. E o próprio Ratinho também foi totalmente favorável à nossa religião, e foi, assim, uma coisa muito bacana, sabe? E de lá para cá eu saí em defesa da nossa religião, sempre correndo, vai para cá, vai para lá, tá entendendo? Inúmeras ações, inúmeras orientações a pais e mães de santo. Agora, é aquela velha história, a nossa religião sempre diz que não se mistura religião com política. É o que é totalmente errado, né? Totalmente errado. Porque nós acreditávamos nos nossos mais antigos e deixamos as outras religiões avançarem. E eles avançaram e hoje tomaram conta. Hoje eles tomaram conta nas assembleias legislativas. Desculpa interromper, doutor Basílio. Eles avançam nos difamando, né? E com racismo religioso em cima da gente. Então, se eles avançassem defendendo a democracia, defendendo direitos, tudo bem. Mas é o que a gente está nos atacando. A bancada evangélica é o que eu falo, o que eles fazem é exatamente isso. Se você pegar hoje o Canal 7 e alguns outros canais evangélicos, tá me entendendo? Mais precisamente o Edir Macedo, né? A igreja dele, que é a URGE, tá entendendo? E lá eles até hoje, inclusive nós estamos de olho, porque nós estamos para distribuir novamente uma ação. E teve uma última ação em que eles apresentaram até animais, tá me entendendo? Quer dizer, uma coisa absurda. Mas, voltando ao assunto, nós necessitamos de ter gente da gente, porque eles nomeiam em todas as câmaras municipais, por menor que seja o município ou a cidade, sempre terá uma bancada evangélica. Você sai aqui da capital, você vai para Mogi das Cruzes, você vai para Guarulhos, sempre tem bancada evangélica. Em todo lugar tem uma bancada evangélica que legisla único, exclusivamente contra a gente. Está entendendo? Nós temos tantos direitos, mas o nosso povo também é muito carente de informação. Eu vou confessar isso e eu acho que nós temos que modificar isso, nós temos que dar informações. Nós temos tantos benefícios, não cortando o problema de campanha, nós temos tantos benefícios que a própria lei nos outorga que os pais de santo nem conhecem. Está entendendo? Como, por exemplo, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo não há necessidade de você pagar IPTU. E todo mundo paga e não é pouco. Está me entendendo? Quer dizer, é uma falta de informação total. Tem estados que dão tantos benefícios na água, na luz. Tá entendendo? Você pode comprar um carro com benefício, tá me entendendo? Da isenção de ICM, que cai muito. Mas o nosso povo é carente de informação. Infelizmente, hoje os nossos babalorixás não conhecem o seu próprio direito. Seu próprio. Ele vai no hospital, o enfermeiro lá fala que ele não pode entrar, ele não sabe que ele tem direito, ele enfia o rabinho no meio das pernas e vem embora. Enquanto vai lá o padre entra, vai o pastor lá e entra, e o pobre coitado vai lá paramentado, ele não pode entrar. Agora, ele não discute, não tem lógica, não discute, ele não sabe qual é o direito dele. Está me entendendo? Então, nossa religião precisa de procurar informar, nós precisamos de levar informações inclusive, para as federações que também são carentes. Nós temos presidentes de federações também que não conhecem o mínimo. Está entendendo? Não é como um pai Joãozinho que está sempre antenado, está sempre correndo conosco, é uma pessoa que conhece a legislação, está entendendo? Mas hoje nós temos uma infinidade de federações que não sabem o mínimo, sequer tem um advogado. Está entendendo? Hoje em dia também falar como advogado é uma coisa. Agora, falar como advogado conhecedor dos nossos direitos também é diferente. É a mesma coisa que você ir numa delegacia. Lá você vai numa delegacia com problema de intolerância, eles não conhecem a legislação, eles não sabem se nem que existe uma legislação de intolerância religiosa. Está entendendo? E você também não tem isso no próprio judiciário. No Ministério Público não tem especialista, magistrado também não tem especialista, com muito suor
conseguimos o DECRAD aqui em São Paulo, que é a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na época que o doutor Edio foi secretário de Justiça. Com muita luta e com a ajuda dele, nós conseguimos, e é uma delegacia que hoje funciona a contento. Mas nós não temos, infelizmente, legislação. Um exemplo que nós damos também é aquele caso de Campinas, que a Iaquequerê do Templo Alaqueto estava sendo julgada por 2 homicídios e 3 tentativas de homicídio. Está entendendo? Porque caiu uma árvore numa festa e essa árvore veio a matar pessoas que estavam lá. Quer dizer, aí a responsável é a responsável da casa, porque a árvore caiu com inúmeros requerimentos da prefeitura, porque era uma árvore centenária, todos eles sabiam que ela estava meio danificada, tinha uma infinidade de documentos, de protocolos, pedindo a poda, pedindo que fossem lá, e ninguém fez nada. Graças aos nossos orixás, fizemos justiça e absolvemos. Mas aqui em São Paulo teve o templo deles, da Renascer, que caiu o teto, ali foi um simples acidente. Matou inúmeras pessoas, mas ali foi um acidente. Agora, na Bahia, que é o pessoal da Macumba, lá não, lá a Mãe de Santo é culpada. A Mãe de Santo é culpada porque a árvore caiu. Então, vocês vejam, é complicado. Nosso povo tem que ter muita força, nós somos resistentes, viemos da resistência e vamos resistir sim. Mas agora, para terminar esse assunto, o nosso povo tem que entender que nós precisamos de representantes da gente. Todo legislador, ele trabalha em prol da sua categoria, ele trabalha para aquele que lhe dá o voto, ele trabalha para o seu povo. E nós dependemos de tudo, tá entendendo? Nós pedimos tudo, tá entendendo? Para outros que possam nos ajudar, você vai lá procurar o vereador tal, você vai lá procurar o vereador tal, e pedir, por favor, porque nós não temos, infelizmente, representantes nossos. Uma cidade como São Paulo, uma capital que aqui é a locomotiva do Brasil, nós não temos um. Não temos um. Nós temos pessoas que se dizem, tá entendendo? É diferente. Pessoas que é espírita, se diz agora que é o oportunismo, né? É os paraquedistas que começam a cair. O cara é de outra religião, mas agora, se o interesse é melhor do lado de cá, então eu vou passar a ser umbandista, eu vou passar candomblessista, mas se você perguntar o que essas pessoas que estão aí no governo fizeram pela nossa religião, olha, dá até vergonha, nada, com tanta coisa que nós temos para fazer, como, por exemplo, IPTU, meu Deus do céu. Será que não podia recepcionar tanto terreno que paga uma fortuna de IPTU? Está entendendo? Não precisa de ser própria casa, não. Pode ser por intermédio de um contrato de locação, pode ser por um contrato comodato, e não tem problema, a legislação ela é clara, ela é objetiva, mas todo o pessoal paga o IPTU, tá me entendendo? Tira muitas vezes do seu ganha-pão para pagar a prefeitura, e nós não temos nenhum legislador. Nós tivemos agora essa legislação que saiu por intermédio da Secretaria de Cultura, é a mesma coisa que aquela pandemia, são R$300 mensais, e os terreiros se incluem nesse benefício. Muito bem, aqui em São Paulo teve que formar uma comissão. Vocês acreditam que nessa comissão não tem uma pessoa, não tem um componente da nossa religião? Quer dizer... Como é que a gente vai ser defendido nessa comissão? Aí é que tá, mas é o que eu perguntei, aí é que o nosso povo tem que parar para analisar, tem que parar para abrir os olhos, meu Deus do céu. Tá entendendo? Nós temos que ter gente da gente que tenha condições também, porque eu tenho assistido aí ontem, eu fiz parte o Pai Joãozinho também está fazendo parte, dos candidatos do Axé a nível Brasil, tá me entendendo? Tem pessoas boas, mas infelizmente a gente tem percebido aí pessoas que não têm o mínimo, tá entendendo? Chega uma época de campanha, não, eu vou sair, tá entendendo? E não tem o mínimo, tem um mínimo, tá entendendo? Ele acha que ele vai lá na Assembleia fazer sei lá o que ele pensa que ele vai fazer. Ele pode ser um bom pai de santo, mas não conhece nada de educação, não conhece nada de segurança, não conhece nada de legislação, enfim,
confundem uma coisa com outra, tá me entendendo? Então, o que eu peço para o nosso povo, tá me entendendo? É que saibam escolher o melhor, saibam aquele que realmente possa trazer alguma coisa em benefício da nossa religião. Porque senão, meus irmãos, daqui para frente, nós vamos ser proibidos de tocar os nossos tambores. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, não. Nós vamos ser sufocados por uma bancada evangélica muito forte. Eu gostaria de dizer que ainda bem que aqui em Campinas a gente tem um mandato de vereador que a gente pode contar, que é o mandato do vereador Carlão, né? A companheira Edna está ali à frente, né? Fazendo toda essa construção junto com o pai Joãozinho dentro da Armac, e agora a gente tem que batalhar para que o companheiro Carlão ele seja reeleito e que a gente possa ampliar essa bancada, né? E efetivamente eleger alguém da religião, né? Que a gente possa também eleger. E eu acho que é importante dizer isso, doutor Basílio, porque nós que somos, né, de religiões de matriz africana, a gente só faz o bem. E, na verdade, a gente quer que nós tenhamos representantes nossos para nos ajudar a continuar fazendo bem. E quem quiser fazer mal, quem quiser perseguir, que a gente possa ter uma força política nas câmaras municipais para fazer frente a isso, porque, infelizmente, a maioria, assim, eu posso dizer hoje em Campinas, todos da bancada evangélica não estão lá para fazer caridade, eles estão lá para perseguir as religiões de matriz africana, para perseguir o direito das mulheres, para perseguir o direito de cotas, para perseguir o direito de, por exemplo, a gente debater combate à violência contra a mulher aqui na cidade de Campinas. Então, essas pessoas, elas estão lá para fazer o mal. Que a gente tenha consciência que se o nosso povo já faz o bem, ele pode ter mandatos parlamentares para nos ajudar a continuar fazendo bem e proteger contra esses que querem nos fazer mal. Né? Então, assim, é um motivo muito justo, né? Xangô é ano de Xangô, né? Que Xangô, né, paire na cabeça das pessoas, né? Chame atenção na cabeça das pessoas, que a gente possa fazer justiça, né? Em favor dos nossos irmãos, né? Então, eu gostaria de parabenizar o senhor, desejar boa sorte aqui na cidade de Campinas, que a gente consiga reeleger o mandato do vereador Carlão, que a gente consiga eleger mais companheiros e companheiras do Axé, né? Para que ele não fique sozinho lá na Câmara para fazer esse trabalho. Na verdade, ele faz esse trabalho junto com o vereador Pedro Tourinho, junto com o vereador Gustavo Peta, junto com a vereadora Mariana Conte, mas a gente precisa de alguém, de fato, da religião. Sim, é o que eu sempre falo, é meramente inadmissível que Campinas não reeleja o Carlão. Tá me entendendo? É como nós tivemos aqui o Tiãozinho do PT. Entendeu? Como é que pode uma pessoa dessa entrar com uma votação enorme, abrir o seu espaço para a religião e não ser reeleito? Quer dizer, será que é esse o pagamento que o nosso povo dá para quem sai em defesa da nossa religião? Ou acham que a gente está querendo, sei lá, eu poupa? Eu vou ser muito sincero. Eu tenho meu escritório, sou advogado há 40 anos, doutor Lédio é meu sócio, e nós não precisamos de Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa para viver, mas nós precisamos para fazer alguma coisa pela nossa religião. E esse é o meu sonho. É esse o meu sonho, é fazer algo pela minha religião, é poder fazer alguma coisa pelo meu povo, é buscar os direitos do meu povo. Essa é a minha satisfação, é poder ajudar. Eu me sinto realizado a partir do dia em que eu faço alguma coisa e falo, Deus, como é bom ser útil, como é bom ser útil para alguém. Eu encosto minha cabecinha no travesseiro e durmo tranquilo, porque a gente sabe que a gente pode ser alguém. Você pode fazer alguma coisa por alguém da tua religião em que você tanto ama. Então, é importante, caso eu seja candidato, né, que o povo analise, que o povo veja quem é o melhor candidato para representar o nosso povo. Pode ser até que não seja eu, seja um outro, tá entendendo? Mas que tenhamos, sim, não só em São Paulo, capital, mas todas as cidades do interior, a oportunidade de começarmos a eleger candidatos nossos, tá me entendendo? O ano que vem, daqui 2 anos, né,
nós temos aí a candidatura de deputados estaduais, federais, senadores, nós precisamos de colocar o nosso povo também, e nós temos pessoas capacitadas para isso. Não vamos pensar que o nosso povo é ignorante, não. Nosso povo é culto, tá me entendendo? Engana-se aqueles que pensam que somos analfabetos. Temos pessoas cultas, aptas a assumir qualquer cargo dentro do Brasil, tá entendendo? Seja na Câmara Federal, seja nas Assembleias Legislativas, nós temos pessoas aptas, sim, tá entendendo? E nós temos, mais do que nunca, buscar os nossos direitos. Nós não queremos ser mais do que ninguém, nós queremos ser iguais a todos. Nós queremos os nossos direitos, e disso nós não abrimos mão. O IDAFRO jamais permitirá esse tipo de procedimento contra a nossa família umbandista e a nossa família candomblessista. E a eleição esse ano vai ser no dia 15 de novembro, no dia da Umbanda, então eu acho que é uma boa sinalização que a gente possa ter vitórias dos candidatos, pré-candidatos do Axé, e que no dia 1º de janeiro a gente tenha muitas câmaras com gente entrando de branco, com muito orgulho de entrar de branco e defender as religiões de matriz africana. Né, Pai Joãozinho? Isso aí. É verdade. Doutor, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Pai Joãozinho, você não pede, você manda. Você é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme, você é pessoa do nosso time, você é pessoa que a gente pode se considerar como irmãos. Nós lutamos pela mesma causa. Isso é muito importante. Você não pede, você manda. Então, eu agradeço. Um abraço, doutor Ed, doutor Jader, pai Tadeu, que sempre nos dá suporte. A nossa associação é parceira da IDAF, trabalhamos juntos. Só tenho a agradecer pela noite. Estamos à disposição aqui em Campinas. Chamou também, a gente tá por aqui. Só queria fazer um último comentário antes de encerrar, que a gente está no horário mesmo. Quando a gente escuta falar que religião não se mistura com política, é uma coisa meio estranha, porque no terreiro a gente já faz política, a gente está falando com as pessoas. A gente já está fazendo política. Isso é política. Conversar, convencer. Os pais de santo, doutor, são formadores de opinião. Eu não preciso trazer a religião para o terreiro. Eu posso conversar com os meus filhos, trocar ideia fora, mas a gente tem que fazer política. A gente tem que ter gente nossa lá, não podemos perder esse projeto. A gente faz política todo dia, conversando, expondo as ideias. Nós temos que entender, pessoal do terreiro, dos terreiros, que somos, sim, formador de opinião. Temos que tomar cuidado com o que falamos, com o que compartilhamos, com o que indicamos. Não, a gente não vai forçar filho de santo a votar em ninguém, não. A gente vai dar uma caixinha com quem a gente escolhe para trabalhar com nossos parceiros. Porque agora todo mundo vem no terreiro receber orixá, receber Ogum, e não é assim. Olha a ficha, olha a capivara da pessoa. Veja o passado, está chegando agora. Não abre o olho. Não estou trazendo para dentro do terreiro política, mas fora a gente tem que fazer. Conversa com os filhos, explica a situação. É uma questão de sobrevivência. Mais nada. A gente tem que saber quem está com a gente, quem chegou agora de alegre. É isso. Doutor, muito obrigado. Um bom descanso. Eu pus meu fio de Xangô hoje para homenagear o senhor, está aqui. Nosso pai Xangô. Estamos à disposição. E eu faço bastante com o senhor. E a próxima live nossa já vai ser com o vereador eleito. Pode escrever. O senhor é Marcelo. 2 vereadores eleitos pela gente. Pode escrever. Os orixás assim permita. Obrigado, um beijo doutor. No coração de todos vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado, doutor. Muito obrigada, Pai Joãozinho.